Está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meu irmão, minha irmã, nosso mundo se especializou em produzir coisas que se parecem com outras. Isso não é totalmente ruim. O desenvolvimento de materiais cuja aparência atende à necessidade da estética desejada e suplanta a necessidade do material original, tem sido algo bom nos nossos dias, né? Podemos citar como exemplo os revestimentos de paredes em nossas casas, como porcelanatos, certas coberturas, texturas, né? Isso são exemplos. Porém, na vida espiritual, isso não é nada bom. A fé proposta pelo Evangelho não aceita que vivamos de aparências. Não. Um detalhe. No caso da vida espiritual, viver de aparência necessariamente não significa viver fingindo. Isso também. Mas podemos viver verdadeiramente uma mentira, apesar de não estarmos fingindo, acreditando em algo que nos afasta da fé proposta pelo Evangelho, mas achando que estamos certos, achando que estamos fazendo aquilo que é agradável a Deus e que contribui para a nossa edificação espiritual. Isso também significa viver espiritualmente de aparências. Nós devemos ir ao templo, mas devemos viver também a nossa fé nos dias em que não estamos lá. Devemos cantar para louvar a Deus, mas devemos também viver de maneira a louvar ao nosso Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com os nossos procedimentos, com a nossa conduta, com a nossa forma de viver, falar, de se relacionar. A reflexão de hoje é sobre a qualidade de nossa vida cristã, de nossa espiritualidade. É sobre o quanto a nossa religiosidade é saudável ou não. Não se trata de um encontro para julgarmos o coração e a fé dos outros, do nosso irmão, do nosso próximo. Não. Mas a nossa própria fé e o nosso coração. Isso nos ajudará a sermos seguidores de Cristo, além, muito acima das aparências. Pois muito bem. Nesse versículo de 3:15 da primeira epístola do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro está exatamente orientando a vivermos além, acima das aparências. A fé proposta pelo Evangelho tem a sua semente depositada em nosso coração, em nosso interior. Usando a figura do coração, nós lemos lá no livro de Provérbios, Provérbios 4, 23, se não me falha a memória, que nós devemos guardar com todo zelo o nosso coração, porque é de lá que vêm as orientações que guiam as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas respostas, as nossas reações também. Ou seja, os nossos verdadeiros anseios. Tudo parte do celeiro da nossa existência, que é o nosso coração. Alguém já disse que, assim como nós não temos coragem de comer algo estragado, deveríamos também julgar as ideias que permitimos estar em nossa mente. Isso significa cuidar do coração, pois coração representa o centro da vida e envolve crenças, paradigmas, envolve perspectivas e também sentimentos. É esse lugar complexo que nos define. É esse lugar complexo, chamado coração, que Cristo deve influenciar. É nesse lugar que alguém disse ser terra
que ninguém pisa. É nesse lugar que Cristo deve ser santificado e honrado. Sabendo quem Ele é e o que Ele pensa, nós devemos ir reorganizando o nosso mundo interior. Mas aí você pode me perguntar, mas como? Como que eu vou reorganizar o meu mundo interior? Ao longo das reflexões que nós temos feito, nós temos procurado caminhar com você nisso, né? Então, para continuarmos seguindo, superando essa condição indesejável e nociva de sermos cristãos, cuja fé tem mais de aparência do que de manifestação das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para ficarmos ainda com Pedro. Aqui nesse texto, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9, né, que ele nos chamou, né, para que sejamos luz, né? Talvez a primeira coisa seja definirmos a aparência, para que nos entendamos melhor. Por aparência, nós devemos entender como algo mais que fingimento. Não significa apenas fingir. Aparência não é apenas fingimento, não. Aparência, em termos espirituais, envolve também sinceridade, né? Mas quando? Quando que a sinceridade passa a ser uma mera aparência no reino espiritual? Quando trata-se de uma sinceridade equivocada. Neste caso, nós estaríamos sinceramente equivocados, mas ainda assim equivocados. Quando a nossa fé ocupa-se do circunstancial como se fosse o principal, quando valoriza o relativo como se fosse o absoluto, ela, na verdade, está produzindo uma vida de aparências. Muitas vezes, involuntariamente ou inconscientemente, nós estamos vivendo uma vida simplesmente de aparências. Pois bem, quando a prova vem, quando o importante pede a nossa resposta, nós não sabemos reagir. E reagimos mal, né? Deixamos de ser sal e luz, conforme Jesus nos instruiu em Mateus 5, 13 e 14. Também vivemos espiritualmente em aparências quando nós temos ideias certas, respostas certas, hábitos religiosos bem definidos, bem arraigados, uma moralidade adequada às exigências da nossa denominação ou da nossa igreja, e consciência, mas que nos falta amor. Podemos ter tudo, se não houver amor, aí estamos vivendo meramente de aparências. Sem amor, estamos sempre aquém da vida que o Evangelho de Cristo nos chama a ter. A falta de amor torna sem valor o que parece valer muito, né? Basta lermos 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3. Então, como nos mover desse lugar? Como? Não há outra forma senão a inquietação. Nós precisamos nos inquietar com a questão da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Deus. Precisamos nos questionar, fazer perguntas, precisamos buscar quebrantamento. Como canta Jorge Camargo, numa das suas belas canções, precisamos pedir a Deus: amolece meu coração e molha os meus olhos. Pois é, a fé ensinada por Jesus não produz coração duro e nem olhos secos. Coração legalista em lugar de um coração misericordioso, ou olhos secos, olhos julgadores, em lugar de olhos sensíveis à condição do outro, do nosso próximo. O coração duro e os olhos secos são produção nossa e sempre disponíveis para pronta entrega. Pois é, devemos ter cuidado. Devemos aproveitar situações que nos abalam para perguntar a nós mesmos e especialmente a Deus: estou no caminho certo? Será que eu estou
caminhando da forma como o Senhor predeterminou que eu fizesse? Será que eu estou na trajetória de forma correta, a trajetória proposta por Deus a mim? E mesmo firmes, devemos fazer essa pergunta. Há pessoas que acham que isso signifique falta de fé, falta de firmeza espiritual. Mas ao contrário, é isso, é essa dúvida que nos mantém na fé e nos dá firmeza para vivê-la. Pois bem, viver além das aparências, a fé que Jesus nos ensinou, significa viver de forma frágil, para que nos apeguemos a valores eternos, a valores realmente sólidos. A força humana é celeiro de ilusões espirituais, irmãos. Por isso, viver além das aparências significa viver esperançoso do que não se vê. Sejamos ensináveis e busquemos aprender a cada dia como viver uma vida acima das aparências. A vida de aparências é mais comum do que pensamos. Se estamos nela, precisamos imediatamente acordar, despertar, para viver a realidade espiritual do reino de Deus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Grande abraço.